receber os nossos troféuzinhos. Gabriel Sara vai entregar, nosso curador, vai entregar para... Quem é? Felipe Bragança, Escape from My Eyes, primeiro filme da sessão. Parabéns. Eu queria agradecer você de ter mandado esse filme pra gente. Foi um grande impacto ter recebido esse filme já no final ali, né? Não, mas ele... Enfim, bom, a gente vai falar dos filmes. Senta ali e tal, a gente faz fotinha e tal. Vem cá também ganhar o seu e quero chamar o Du também para participar da conversa. O Du que já tem um troféu livre do ano passado, então eles não vão ficar tristes de não estar ganhando esse ano. Eu queria falar primeiro que essa premiação, na verdade, é uma coisa que eu até encaro como destaque. Eu acho esse nome prêmio um certo tabu, assim, até porque a gente mesmo escolhe durante o processo de curadoria, porque a mostra... Pode se sentar aí, vamos ficar em pé. Ah, vamos lá. Sempre os convidados. Vem cá, vocês. Cláudia, e o Rafa fica ali de guarda também. A gente... a mostra, né, feita muito na raça, como o Guilherme sempre enfatiza, assim, então... Tá ligado? Como a gente não tem a possibilidade de trazer os 200 realizadores que participam, a gente escolhe alguns destaques, alguns filmes que a gente quer ter a possibilidade de escrever sobre, de debater, de criar esse espaço aqui. A gente adoraria poder fazer isso com cada um dos filmes, mas infelizmente ainda não é possível. Em breve, quem sabe. Mas, bom, primeiro eu queria só apresentar essa sessão, né? Ela é uma sessão que o pessoal já tinha criado há alguns anos, assim, para... né, dar espaço a alguns filmes, no início acho que até algumas coproduções, alguma coisa, enfim, que não tinha talvez um conceito do que ela foi se transformando ao longo dos anos, e os filmes foram ocupando esse espaço e foram se revelando dessa forma também. Eu acho que esse ano, especialmente, já desde o ano passado, foi uma sessão que botou muito em questão a crise, né, mundial geral, assim, moral e, enfim, ética e de valores e também econômica e então são filmes que eu acho que cada um deles de formas bem distintas, assim, eles de alguma forma eles se propõem a deflagrar esse abismo, esse momento de ruptura mesmo que a gente está vivendo e que está muito difícil de entender. Acho que está todo mundo meio perdido na maior parte do tempo, pelo menos eu percebo isso. E é muito revigorante você ter alguns olhares dentro disso e pensar que ainda vai existir poesia, ainda vai existir cinema, ainda vai existir alguma coisa que vai continuar nascendo disso, assim. Então eu queria agradecer muito as pessoas que fizeram esses filmes, que estão aqui. E queria que cada um apresentasse, acho que na ordem dos filmes, talvez, não sei, que cada um falasse. Então vamos lá, Felipe, vamos começar o primeiro filme. Primeiro isso, assim, essas escolhas, né, essa personagem, eu queria saber como você chegou nessa história, que é uma história fortíssima e contada de uma forma muito poética, como os outros filmes seus que eu já vi também, você consegue conduzir de uma forma brilhante, assim, eu acho um silêncio envolvente, assim, que você de fato entra na vida daquelas pessoas, né, das personagens ali que são muito enigmáticas para mim, até a forma como você se remete às reminiscências, aos lugares anteriores e tal, e você está filmando ali num espaço que é um espaço muitas vezes que busca uma neutralidade, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho como foi fazer esse filme, como você chegou nesse filme. E parabéns aí pelo Escape. Oi, primeiro, obrigado pelo convite, mostrar o filme aqui, e troféu, e, enfim, principalmente essa possibilidade de conversar um pouquinho sobre o filme.
O Escape surgiu de um tempo em que eu estava morando em Berlim, escrevendo, na verdade, um longa-metragem e de alguma forma eu estava tentando entender esse meu lugar ali na cidade, porque eu estava escrevendo filmes que não ia se passar em Berlim, que não tinha nenhuma relação com a Alemanha, mas eu estava lá num certo retiro, não sei. E uma vez, caminhando nessa vizinhança que é super central ali em Berlim, eu reparei nesse acampamento no meio da cidade, onde esses homens estavam cozinhando alguma coisa, ouvindo um pouco de música e muito silenciosamente estavam esperando alguma coisa acontecer. Eu, na minha ignorância, no primeiro momento pensei que fosse algum tipo de coisa propositalmente provisória, ou seja, que eles estivessem ali fazendo algum tipo de manifestação, e aí eu percebi que eles estavam recebendo as pessoas que quisessem saber informações e eu sentei numa das reuniões que na verdade aquele grupo de homens faziam, e fui entender nessa conversa, na verdade, que eles estavam contando histórias uns para os outros, lembrando um pouco de como é que eles tinham vindo parar naquela praça. E eu fui entendendo que eram basicamente refugiados de vários países africanos que tinham de alguma forma passado pela Líbia e que não eram líbios e que depois da revolução naquele país, né, teve lá, enfim, derrubaram o ditador lá, enfim, o presidente, o Gaddafi. Essas pessoas elas ficavam meio sem para onde ir, porque elas não queriam voltar para seus países de origem e também não podiam continuar mais lá, porque o regime que entrou, enfim, a guerra civil, o regime que entrou, não queria que as pessoas que trabalhassem anteriormente para o regime do Gaddafi continuassem naquele país. Então eu me deparei com um acampamento que eu fui entender que eram de mais ou menos 120 homens de países diferentes, que viviam ali, na verdade, numa espécie de bolha, porque naquele espaço daquela praça eles, a princípio, estavam legalizados na Alemanha, mas só naquela praça, se eles saíssem, cruzassem a esquina, poderiam ser presos ou deportados. E eu me deparei com isso e comecei a pensar junto com eles se a gente podia pensar em fazer um filme juntos. Eu entrevistei 20 deles que aceitaram conversar comigo, entrevistei para a câmera mesmo, eu tenho esse material. E a partir dessas entrevistas eu vi 3 situações recorrentes, que era uma, as histórias se repetiam em alguns momentos, eram algumas pessoas que tinham essa relação de ter muita vontade de voltar para o seu país de origem, mas ter medo. A segunda situação, que era muito recorrente, eram pessoas que tinham vindo para a Europa com uma intenção racional de vir, ficar lá e voltar, ou seja, conseguir juntar dinheiro, melhorar de vida e voltar para recuperar a família. E o terceiro caso era dos mais jovens que tinham muito dessa vontade de fugir de pesadelos, de coisas que tinham deixado para trás e deixar de serem quem eram antes. E aí eu propus para 3 deles a criar essas histórias, inspiradas nas histórias deles pessoais, ao mesmo tempo também um pouco na história de outros, que eles entendiam que rimavam com o que eles tinham passado. E aí a gente começou a filmar essa parte ficcional lá em Berlim, né? Porque uma das coisas que eu queria falar no filme era essa impossibilidade de recriar os lugares de origem deles, porque eles não podem mais voltar para lá. Enfim, aí eu misturei essas coisas com material de documentação, de imagens que eu fui filmando lá ao longo de um ano, indo visitar. Era complicado porque, na verdade, 5 ou 10 deles participaram do filme, vários estavam a favor, mas muitos deles eram contra o filme também, por medo, né? Medo de câmera. Então, e aí eu tentei deixar um pouco isso no filme, as câmeras, meus documentais, muitas estão na minha mão, ou estava nos celulares, eu estava ali, aceito por alguns deles, mas eu não podia chegar ali filmando com uma intimidade, então tentei deixar essa ideia de que eu estava tentando chegar perto, mas também não era uma coisa tão fácil assim, filmar esse cotidiano, até porque ali não tem cotidiano, era uma bolha fantasmagórica, assim, onde eles estavam sempre pensando no que eles iam fazer para frente, lembrando do futuro. Então era meio fazer um filme num vácuo. Eu tentei... aquele final... Pois é, e aí eu terminei a filmagem, continuei, estava já editando o filme. Durante a filmagem, umas 3 vezes a gente teve ameaça de que o acampamento ia ser desmontado pela polícia alemã.
não aconteceu naquele processo. Depois, quando eu estava montando o filme, um dia o Cucu, que era um rapaz do Togo, que virou meio que meu assistente, assim, né? Que é o que... É, eu sei do filme. Que é quem narra, quem lê as cartas, mas ele não queria aparecer o rosto porque ele tinha medo de ser deportado. Então ele me ligou e falou, vamos derrubar a minha tenda agora. E eu falei, tá, eu vou pra aí, mas eu não consigo chegar tão rápido. E aí aquela imagem primeira do trator derrubando é um celular dele filmando o trator derrubando a casa dele. Que ele tinha feito com que ele fala, eu comprei as madeiras e tal, isso é uma coisa que ele me falou. E aí a carta também tem um pouco esse lugar. Eu peguei várias entrevistas, compilei um pouco de ideias, conversei com o Cucu e propus para ele que ele lesse como uma carta que era um fragmento de várias entrevistas. A ideia do leão, tem um rapaz que me falou, eu saio na rua e olha para mim como se fosse um leão. Fui tentando misturar tudo e propus ao Cucu que ele lesse com uma fala só. Essa opção pelas alegorias, assim, pelas máscaras, tem alguma referência de teatro africano, de alguma coisa, ou foi uma coisa mesmo, isso que você falou, assim, só... eu fiquei pensando, assim, enquanto eu vi o filme algumas vezes já, e pensando, assim, se era de alguma forma, alguma recriação mítica ou alguma coisa assim, ou era mais mundano? Na verdade, eu propus para eles que a gente tentasse recriar ou inventar essas maneiras de contar um pouco dessas memórias, desses fantasmas que eles tinham. E aí a gente foi pensando junto, formas de representação. Então, por exemplo, uma coisa, o rapaz do Mali, que chega com a máscara, ele falou que ele tinha essa coisa dele caminhar pelo deserto e ele ver esses vultos que vinham e ele nunca sabia se o vulto que ele ia encontrar no deserto ia ser um que ia matar ele ou alguém que ia ajudar ele, porque o vulto no deserto, Tuareg, né, norte do Mali. E aí conversando com ele a gente falou, então podia ser alguém que não tivesse um rosto, né, que aí você não, como se fosse esse enigma de você não saber de que lado que ele tá, se ele é seu amigo ou não é. E aí ele gostava da ideia. Aí eu entrei na internet e a gente ficou tentando encontrar máscaras que ele achasse que tinha a ver com máscaras de reminiscência de memória dele no Mali. A gente encontrou alguns tipos, eu coleciono máscaras, aí eu consegui achar uma máscara entre as minhas que ele falou, essa serve. E a gente trouxe. Então era um pouco uma tentativa de usar essas alegorias para reproduzir uma sensação que eles tinham do passado que eu achava que não tinha uma outra forma de reproduzir ali em Berlim. Ainda mais com eles com medo de andar na rua, né? Tinham medo de circular na cidade. E eu acho que também a alegoria falava dessa impossibilidade, deles estarem nesse lugar que não era lugar, que era lugar nenhum. O cara vivia um pouco dentro da memória e da projeção de futuro. Eu falava com ele, aquelas tendas eram umas navezinhas espaciais, assim, andando no vazio. Berlim meio que não existia muito para eles, porque eles não podiam viver exatamente a cidade. O mais jovem vive um pouquinho, daí a sugestão de botar uma musiquinha eletrônica, uma referência de clube, esse imaginário noturno, porque ele, por ter 18 anos e bonito, ele de alguma forma tentava ali viver essa vida, eu sou um berlinense, mas sem ser. Então a alegoria passa muito por aí, essa tentativa de fazer a gente pensar esse lugar de impossibilidade mesmo. A ideia de botar as cartelas localizando exatamente onde seria a história, mas claramente impossível ir até lá, filmar. E aí era um pouco esse jogo. Eu falava, pensei do seu deserto ser um descampado num lago no sul de Berlim. Eu mostrava as fotos e falava, tá bom, dá pra eu imaginar. Sabe? Era um pouco, acho que era pouco era isso. Dá pra imaginar aqui? Dá pra imaginar aqui. Aí a gente fazia dentro dessa lógica. E o rapaz, o último, que é uma coisa alegórica bem direta, assim, é que ele tinha ele me falou isso, eu tinha vontade às vezes de voltar porque eu me sinto culpado, porque meu pai me mandou estudar na Líbia e depois foi morto por uma guerrilha, e eu, em vez de voltar para ajudar minha família, fui embora, mas ao mesmo tempo tudo que eu queria era esquecer que meu pai existiu e ficar para sempre na África, na Europa. E aí eu propus para ele, vamos fazer uma coisa de você perseguindo seu pai e você eliminando seu pai, mas a gente não sabe também se não é seu pai eliminando você, e ele falou, tá, entendi, legal, vamos. E aí a roupa que ele tá usando, eu pedi assim, a gente tem que ir numa loja de chinês lá, que tem um supermercado chinês de produtos baratos em Berlim, e vamos comprar bugigangas e coisas que você acha que você pode recriar uma roupa que te lembra o seu pai.
E ele falou, claro, aqui a gente não vai achar exatamente, mas aí a gente foi junto e ele foi achando panos e coisas que ele falava, isso aqui eu acho que eu tô parecendo com meu pai. E aí a gente foi tentando fazer. E aí eu tento botar algumas pistas, aquelas flores de plástico, assim, eu tento botar algumas pistas para dizer, assim como as flores são de plástico, é óbvio que essa roupa tradicional africana não é uma roupa de verdade, assim como as flores são de plástico. Assim, E tudo hoje em dia, né? Tudo, e acho que Berlim também sintetiza isso bem, né? Uma cidade onde o Oriente e o Ocidente se encontram muito, assim, de uma forma meio, talvez única também, porque acho que não tem a mesma... O capitalismo ele não se impõe da mesma forma, né? Através de outdoor, da comunicação visual, ela não é completamente poluída, então você consegue chegar numa neutralidade muitas vezes. Berlim é uma cidade que ainda tem muita lacuna, né? Muito espaço vazio fisicamente na cidade mesmo, e simbolicamente tem coisas ainda a preencher. Então o capitalismo é muito uma questão de excesso. Berlim é uma cidade com muita informação, muita coisa em torno de você, mas tem a sensação de que tem lacunas, tem espaços vazios. E acho que nesses espaços vazios algumas coisas diferentes podem... Tipo o Parque Soviético, por exemplo. A gente vai voltar nos filmes, acho que a gente tem um tempo legal aqui para falar de cada filme e tal. Então já pegando essas lacunas de Berlim, esses espaços vazios que você já projetou, a Karen fez um filme que eu acho de uma delicadeza, assim, de uma sutileza ímpar, assim, uma forma também, tipo, muito pessoal de se colocar, assim, através do texto, e ao mesmo tempo, eu até não sei se a legenda hoje está meio fugindo, peço desculpas. Mas é uma crônica, assim, um filme muito rápido. Ele, no primeiro olhar, assim, parece um filme leve, mas ele tem questões, assim, que eu acho que são profundíssimas, que dizem de todos os conflitos que muitas pessoas, pelo menos acho que com o mínimo de consciência, acabam vivendo e discutindo mesmo no dia a dia, ou já passaram por isso de alguma forma. E eu fiquei muito feliz, assim, de esse filme estar aqui também, porque eu já conhecia ele, já tinha visto já em várias telas aí, e sempre me marcava, e achava que era um filme que tinha tudo a ver com essa sessão, assim, desde o início, assim, era um filme que a gente meio que pensou essa sessão um pouco em volta dele, aí foram chegando os outros filmes e outros foram saindo, enfim. Você pegar também a figura do Gustavo, que está tão associada à da Melissa, e deslocar daquela forma, assim, que eu acho de humor, assim, de uma poesia, e, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho que Berlim é essa. Enfim, agradecer, né, a Mostra do Filme Livre, o convite de passar aqui. Enfim, acho que também é um filme sobre fantasmas, né, de Berlim, né, aquele parque é um monumento ao exército russo, né, que libertou a cidade dos nazistas. E é um cemitério, ali estão enterrados, acho que 18 mil, um número bem absurdo, acho que tem 18 mil soldados enterrados ali. Então é um cemitério, assim, até quando eu estava filmando, meio assim preocupado com a polícia alemã, porque não tinha autorização essas coisas, então estava tudo bem, aí no momento que eu pisei na grama, surgiu da moita, assim, um policial, tipo, e aí ele falou assim, falou em alemão, falou assim, aqui vive gente morta, não é nem aqui tem morto enterrado, ele falou assim, aqui vive, es lebe toten Menschen hier, aqui vive gente morta. Eu achei essa frase muito forte, assim, que aquilo ali é vivo, mas é um cemitério para coisas que não existem mais. Tá. Menschen é humano que ele está falando aqui. Aqui vivem humanos mortos. Então, assim, é um monumento a coisas que acabaram, né? Enfim, é uma ideologia que, enfim, perdeu toda a ligação, né, com a realidade, e ao mesmo tempo em Berlim você vê também muito uma fetichização do comunismo, da Alemanha Oriental, que de vez em quando eu caio, estou comprando chapeuzinho do Exército Vermelho, então tem todo um comércio também disso, de uma lembrança da Alemanha Oriental, e aí eu, enfim, muito impactada por esse lugar, por esse parque,
eu comecei a pensar numa história que pudesse acontecer ali. E aí veio surgindo essa história de um casal também, numa história morta também, né? Que, enfim, que também não tem mais base e fica se segurando, mais ou menos como aquela ideologia que está ali naquele parque. E eu queria muito fazer, assim, quando eu pensei o filme, eu pensei que seriam alemães e cada um cresceu de um lado do muro, né? E a comunistinha seria que não teria morado lá, né? Na Alemanha Oriental, teria crescido na Alemanha Ocidental, e o cara que eu achei super atual, né? Vai para Cuba, né? Tipo, era de 2013, ainda não era tão comum essa expressão, vai para Cuba. Então, aí eu pensei nessa história desse casal, né? Numa DR, né? Uma DR na DDR, né? É uma piada do filme. Que estaria ali, enfim, também nos seus escombros, né? Numa relação que, enquanto tiver ódio, eles estão juntos, uma né? empatia maior com o discurso, por mais que ele possa soar inocente de alguma forma, mas a forma como ele é também contestado pelo comedor de McDonald's, assim, é meio de uma agressividade que é até meio flagrante, assim, hoje em dia. E tem o Burger King na frente do parque, assim, então tudo é mais ou menos... um pouco ali no discurso da menina, igual você Só falou assim. de comprar um chapéuzinho e tal. Assim, tem uma eu queria empatia autocrítica muito mais também. pela menina do que pelo cara, assim. Ele é escroto, né? Ele é escroto, ele não é um cara legal. Ele tá ali numas também de... Eles ficam se agredindo, né, o tempo todo. Ela tenta agredi-lo pelo desprezo, né? Ela acha que quer... Ela chama ele ali para desprezá-lo, né? Ela também quer atingir. Só que aí tudo dá errado. Aí, o filme também já se chamou Gangorra, antes de ser Parque Soviético, porque, né, assim, o casal é muito curto, né, assim, o diálogo, mas acho que dá conta, assim, né, de coisas que casal passa, né? Então tem essa coisa de um agredir o outro, e quando um tá bem, o outro tá aqui, aí um consegue agredir o outro, aí vira o jogo. Então tem esse momento, assim, primeiro ela chega meio assim, aí ele fica, depois aí ela fica com ciúme, aí que volta tudo. Enfim, essa dinâmica que muita gente, acho que quase todo mundo aqui já deve ter vivido alguma vez. Mas eu acho interessante, como que é raro, pelo menos a gente não recebe, a gente acaba que recebe filmes muito variados, assim, mas a gente não tem visto muito aqui no cinema brasileiro filmes que consigam serem completamente baseados nos seus personagens, nos conflitos, em diálogos, e ao mesmo tempo eles são extremamente poéticos e, sabe, fogem do lugarzinho comum de uma DR, por exemplo, sabe? Eu não vejo uma DR, eu vejo Tarkovsky, eu vejo outras coisas, sabe? Assim, então eu acho que um filme assim, de uma poesia extrema. Acho que por isso que a gente está aqui hoje, assim, porque, por causa dessa força mesmo, e da sutileza mesmo, uma coisa que se dá, talvez de uma forma oposta ao filme do Felipe, que é um filme de várias camadas, várias ideias, Não, você vai em uma situação ali, um diálogo que me põe para pensar em várias questões, em vários conflitos que eu já tive com filhos, amigos e tal. Então deu certo, era mais eu ou acho que menos e ao mesmo tempo sendo um filme, de certa forma, uma homenagem à cidade que você estava. Eu acho que isso é uma coisa também, tem uma tem forma uma que não é tão reverência, fácil, né, você também. fugir, eu não sei quanto tempo, você passou pelo menos um ano, né? Você passou quanto tempo? Eu fiquei indo e vindo, né, porque o pai do Omar é de lá, então, assim, mas a primeira vez que eu fui a Berlim, assim, eu já fiquei sabendo desse parque. Ele não é muito fácil de você achar em guia turístico, essas coisas. E aí quando você entra, não sei, porque realmente o impacto de você estar ali dentro, mesmo que você ache que seja contra, né? O Constantino, quando entrar ali, acho que ele vai sentir alguma coisa, porque é um troço muito magnânimo, assim. É de uma época, né, de totalitarismo, né? Então, ele é feito para te oprimir, assim, também, o lugar, né, em si. Então, acho que também tem essa coisa, e eu acho particularmente muito bonito. Mas, assim, a gente
público oprimido pelo capitalismo em vários momentos. Pois Então, assim, também a gente cria uma certa romantismo, enfim, não direto, mas existe, né, uma glamorização também desse totalitarismo. Tem, a né, última vez figura eu estive lá, eu e Christian querido. estivemos lá agora, no final do ano, e aí estava tendo uma manifestação, tipo um grupo de nacionalistas russos ali, assim, tipo, meu espaço ali, tipo, né, tipo, feliz, com drones, fazendo imagens de drones, todos no pé ali do Stalin, tipo, é um lugar muito assustador ali, na verdade, assim, tipo, o que vai virando, que os signos vão se transformando, né, uma coisa que, né, é um escombro ali, que é aquele lugar, né, dentro de uma cidade, dentro da Europa, assim, aquele monumento. E aí isso vai virando, então, tipo, é isso, tem lugar pode ser encarado como um lugar bucólico, de você passear e andar de bicicleta, e, tipo, de palco para nacionalista russo doido, assim. Que lidar. Obrigada. Posso fazer uma partezinha ou depois a gente vai falar? Do filme dela, a gente vai. Porque assim, eu queria só que cada um falasse do seu filme, depois a gente vai abrir para perguntas de todo mundo, inclusive as suas. Mas pode falar, Cláudia, claro que você pode. Pode tudo, pode. Você manda nessa mostra há muito tempo. É que você falou Tarkovsky, e eu vejo tão claramente o romance no Velho Vague, sabe, francês, assim, com tudo que no romance no Velho Vague francês tem, né? Desde o plot do romance, a bike, o parque, todo o encadeamento narrativo, até o tipo de decupagem mesmo, e as questões políticas, né? Que era muito isso que acontecia com Godard e tudo, né? Então, eu acho que está bem longe de Tarkovsky. Não, mas é mais eu vou divergir. De filmar monumentos, filmar essas grandezas, assim, né? Tem um clube também. Totalitária, eu acho. Pode ser. Mas bom, e aí? Vamos falar de arte pop agora, então. Pode sacanear. Eu vi esse filme, Child Mode, a primeira vez, há um ano atrás, completamente bêbado, 3 horas da manhã lá em casa, e saí demente da sessão, fui dormir. E, né, sessão comentada. Na casa dele. E queria que você contasse um pouquinho, assim, eles são figuras que já participaram com mais de 10 filmes da mostra, assim, todo ano, mandam vários, e esse ano estão com 4, 3... 4. Um longa e 3. O Anticapitalismo, que inclusive podia estar nessa sessão aqui também, que é um filme também feito em Berlim, assim, no meio de uma manifestação, a porradaria rolando, mas ele está na sessão Territórios, né, com outros filmes mais porradas também, enfim, mais cinema direto e tal. E eles fizeram essa doideira sonora aí, né? Loser, Real Loser. Algumas sessões esse ano a gente escolheu alguns filmes assim que a gente pensava que iam esvaziar a cabeça das pessoas, esvaziar no sentido de levar para um outro lugar, assim, quase um estado de meditação, assim. Tem uns filmes da Rebeca que a gente andou passando, e os de vocês também, como uma peça musical que quebre totalmente a linha de pensamento, assim, e leve para um outro lugar e tal, para a gente poder chegar aqui também, depois de uma epifania dessa. O Rafa é um montador compulsivo, um cara que está trabalhando o som também cada vez mais camadas, né, ficando mais tempo nisso. A gente conversa muito, então eu queria que ele falasse um pouquinho, e a Cláudia também, claro, mas especificamente sobre o processo de montagem do Child Mode, assim, como foram essas escolhas Fala um pouquinho. Boa noite. A gente foi a Detroit em 2013 fazer um outro filme que chamava Time Gap, chamou, né? Premiado aqui ano passado. Premiado aqui ano passado. E a gente conheceu lá um senhorzinho que nos deu um monte de material, assim, desde filme pornô, Super 8, 8mm, pornô mais ou menos, né? Aquela coisa erótica, sueca, assim, sei lá. E dentro dessas coisas que ele nos deu, né, tinha uns slides também, que eram uns slides de alguma inauguração de alguma coisa, de algumas fábricas do
da cidade, assim, né, meio que o início de... Né, nessa época aí, anos 50, assim, quando estava inaugurando fábricas e não sei o que, numa ideia de capitalismo de ascensão, né? Então a gente estavam construindo naquela época, e a gente chega lá em 2013 e é o contrário, né? Todo mundo sabe que Detroit foi uma cidade que ruiu, né? Então é uma cidade super monumental que está totalmente às moscas, digamos, né? Então depois disso a gente comprou uma mesa de luz e eu comecei a brincar com esse material aí. E a gente montou, né, tipo um quebra-cabeça, tipo um jogo da memória, mais ou menos assim. E tem uma coisa que eu estudo já há algum tempo, assim, que é essa não fixidez da imagem, né? Você vê essa imagem como alguns lampejos de imagem, né? Você não tem uma imagem fixa, você tem uma imagem que ela às vezes está na sua retina e às vezes não está. Então eu comecei a brincar com o meu iPod, assim, e acabou dando um pouco nessa loucura, assim. Depois, claro, montei, fiz sobreposições e tal. E daí veio a ideia desse loser aí, que é meio um mantra zumbi, assim, né, me parece, assim. Ele começa uma coisa mais plana e de repente começa a virar esse mantra zumbi, loser, you're a loser, you're a loser, e isso começa a dilatar também nesse tempo. E acaba criando essa, sei lá, epifania maluca aí que vocês viram. Acho que é isso. Eu estive nessa sessão em São Paulo semana passada, acho que domingo, foi um público bem legal, assim. O pessoal ficou bem chocado, algumas pessoas, assim, foi talvez o filme mais aplaudido, mas foi o filme mais vaiado também, sabe? Ele foi... você, por favor. Abrir mais, depois abrir para plenário, porque muita gente é ansiosa para perguntar. O plenário está aberto, vamos lá. Pode perguntar. Pode começar. Pode começar. Nesse debate, CSS vai ficar reinando aqui. O plenário está aí, funciona mesmo. Que lindo, né? É bom. Eu quero saber o seguinte, essa questão da Alemanha Oriental, até que ponto a influência que o comunismo provocou na Alemanha Oriental, desenvolvimento, tecnologia, como é que foi esse desenvolvimento, esse impasse que houve lá, mas na realidade a Alemanha Oriental estava mais evoluída do que a Alemanha Ocidental, né? Já ouvi as duas coisas, enfim. Era Guerra Fria, né? Então era uma medição de forças o tempo todo, né? Alguns amigos, assim, que cresceram lá, gostam da experiência. Eu posso falar mais do lado pessoal, né? Enfim, o lado político, sim, era grandioso. Social, trabalho, emprego, a indústria se desenvolveu, deu emprego mais para o pessoal com melhores condições de acho que não tinha desemprego realmente, né? É uma situação de pleno emprego, é o que se fala, né? Enfim, mas talvez a custos muito... a custo de liberdades pessoais, que foi como as nações comunistas, foi o preço que teve que se pagar, enfim, se construíram em cima também de falta de liberdade. Ela não estava mais evoluída do que a Alemanha Ocidental naquela época? E eu acho que era um equilíbrio de forças, eu não sei, acho que Berlim Ocidental era um vazio. Porque a Rússia porque era fantasma. A Rússia detém a tecnologia, inclusive a tecnologia espacial. Quem primeiro põe a lua foi o russo. Então o regime... Outra coisa, a queda do regime comunista não foi o regime em si, foi o abuso de privilégios. Porque é o melhor regime do mundo, onde o povo ia governar em conjunto. Concordo com o senhor. Em conjunto com todo o país, não era só um grupo. O que derrubou o regime comunista foi isso, elitizou aquela cúpula e não abriu, o Stalin não abriu. O Stalin provocou um certo crime que a Rússia perdeu grandes cabeças pensantes para aperfeiçoar o regime. Ele ficou sozinho, ostentando
aquela vaidade de poder, e isso atrasou, regrediu o regime comunista, que era o melhor regime, onde o povo todo governa, sugere, dá sugestões, e que aquela cúpula ela é renovada com todo o país, é eleito os representantes, os dirigentes mais capazes para dirigir em todo sentido, socialmente, tecnologicamente, e tudo isso. O regime, a organização do regime comunista era perfeita. Agora eles começam a dizer que meus privilégios, mas o privilégio foi desde quando o Stalin provocou, assassinou aqueles cabeças pensantes. Seria hoje um regime para estar a paz no mundo, a fraternidade, sem guerra, porque o comércio dos países socialistas, comunistas, existe troca para os países com pouco capital, com pouca situação econômica, eles trocam produtos como Cuba trocou açúcar por trator com a Rússia. Então esse regime é regime ideal. Agora tem que procurar ver, aperfeiçoar, ver os erros que houve do passado e corrigir. Porque está aí o capitalismo aí, é guerra, é briga todo dia, não chega a um denominador comum, o pessoal não tem paz, é só provocando como o Bush provocou, um roubo, assaltando a riqueza dos outros países, quando no socialismo é o equilíbrio, um país ajudando o outro, entendeu? É isso que eu digo. Jair, do filme, você gostou do filme do Parque Soviético? Eu gostei por isso, porque mexeu com o meu sentimento, entendeu? Que o regime comunista realmente ele não acabou, não deu certo, não foi realidade, não. Ele é real. Agora tem que procurar, como é que se diz, aperfeiçoar, corrigir os erros do passado. A luta continua, vamos nessa. Os erros do passado, para que o mundo todo se livre dessas guerras, essa carnificina, tudo isso, com a ganância do capital. O capital, o regime capitalista, o império capitalista, ele faz isso. O Bush invadiu o Iraque para quê? Com aquela mentira. O regime capitalista provoca a guerra desnecessária. Entendeu? Então, eu acho que você tem que bater nessa tecla para aproveitar esse filme, que é importante, para que possa voltar a reinar a paz no mundo. Porque com a Rússia não tinha essas guerras idiotas, imbecil, como tem o imperialismo capitalista. Mas isso não é equilíbrio. Você já sabe Temos que parar. Não, você já acha que um filme de 10 minutos é capaz de conscientizar o mundo inteiro. Assim. Gabi, Se for, a gente vai continuar fazendo mostra aqui toda semana. Foi eu. Olha bem, então eu acho que tem que aproveitar esse filme para retornar. Porque hoje a Rússia se arrasou, se entregou ao imperialismo capitalista, e só quem mantém um regime comunista mais ou menos é a China. E Cuba, porque é um país pequeno que é fácil de administrar. Né? Mas tem que haver um retrospecto, fazer aproveitar esse filme, Parque Soviético, para debater o socialismo. Debater o socialismo. Isso é que para vocês não ficarem na mesa debatendo. para alguma campanha política, né? Você já pode Sair batendo. Sair da trazer estética. conteúdo social para a humanidade. Vocês perdem muito tempo, tá? As causas importantes do filme que venha trazer, causar uma revolução social. Aproveitar o filme para isso, não ficar perdendo, divagando muito, porque o artista se apresentou assim, porque morreu fulano, o túmulo ali, atacar o socialismo.
Porque o que está a desgraça do mundo, essas guerras, tudo, é o imperialismo capitalista que está fazendo, entendeu? Total. Se não houver Concordo, um concordando. retrospecto para o socialismo, o mundo se acaba. Porque tanto os dois lados armados não vai ficar satisfeito em tal, sendo hostilizado nem o socialismo pelo capitalismo, nem o capitalismo pelo socialismo. Então, tem que repensar, voltar ao regime socialista, o último estágio comunista, porque é de cada um conforme a sua capacidade. E a cada um conforme a necessidade. Então, Eu posso fazer uma pergunta para ela? amor, hein? Eu posso fazer uma pergunta para ela que eu pensei agora, a partir do que o senhor falou, para continuar? Queria te perguntar uma coisa. Ele está falando essa questão de lidar com a questão política. Como é que você acha que tem uma relação geracional no seu filme? A questão de idade mesmo, né? Essa faixa etária desses personagens e como é que eles lidam com essa Berlim, com essa memória, tem a ver com o que ele estava explanando, assim. Fala um pouquinho disso. Enfim, as pessoas da nossa geração, né, que, enfim, que... Porque ele estava falando de Berlim, que a gente está falando de Berlim que a gente vive. Que a gente vive, né? Enfim, é uma coisa que eu enxergo isso, tem uma nostalgia, né? Às vezes, de pessoas, às vezes, do que não viveu, né? Enfim... que não deixa de ser utópico também, você, enfim, imaginar, né, uma outra organização, enfim. E eu escuto dos mais velhos, né, isso que ele me falou, que o senhor falou, uma coisa do pleno emprego, não sei o quê, mas e os custos, só que as pessoas tendem a ser nostálgicas. E os mais jovens a fetichizar, eu acho, né? Assim, um pouco dessa parte da cidade. Enfim, eu não sei se eu estou conseguindo desenvolver muito. Assim. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Aproveitar então, que eu não você falei. conhece também, né, a cidade? Né? Não é só Berlim, não. Porque a gente exibiu lá o Time Gap. Mas quando a gente teve aqui ano passado, né, a gente exibiu o Time Gap aqui e foi para Belgrado, porque a gente ganhou um festival lá. E a gente foi a Corunha também, foi convidado para exibir lá, e a gente estreou o Child World em Corunha, no Festival do S8, que era um ano de homenagem ao cinema contemporâneo experimental brasileiro. A gente foi convidado. E quando a gente fez essa excursão, então, que a gente acabou indo para várias cidades na Europa, em circuitos muito independentes, porque a gente faz cinema independente para gente independente, e nesses circuitos de exibição independente, toda a característica da plateia toda na Europa era o pavor à volta do fascismo, né? Então, era uma Europa tomada, né, como você mostrou no seu filme, é uma Europa apreensiva, assustada, com muito medo e com a bipolarização que a gente está vivendo aqui também, que tem lá no filme da Karen, de uma maneira também alegórica, né? E eu acho que é muito... Esse filme, então, Child World, em Porto mesmo, que o pessoal tem uma sensibilidade política e está muito assustado com o sistema, porque Portugal está numa precariedade econômica, numa pobreza infame, né? Com velhos na rua, sem sistema nenhum enfim, de proteção ao idoso e tudo mais, a gente está falando nisso também, né? Esse filme foi aplaudido em pé, sabe? Em Porto, porque realmente a gente se dá conta tardiamente do quanto o sistema capitalista norte-americano, né, infundiu em toda a nossa mente um desejo pelo consumo e uma imbecilidade, né, que nos tornou zumbis, apáticos, abestados, sem saber nem como utilizar das próprias leis e da justiça, né, para a gente se livrar do que não é, do que é pernicioso a nós mesmos, né? Vide o nosso congresso. Então, todo esse sistema, ele é muito, 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 muito negativo mesmo,
E no 1º de maio a gente fez esse outro filme que está aqui, né? Também Lá em ser exibido em Berlim, aqui na Mostra do Filme Livre, que muita gente bradando contra o capitalismo, né? É um filme anticapitalismo. E é muito importante. É algo que o senhor está falando sobre o anticapitalismo, é algo que a Europa inteira está falando. O senhor está dizendo é certíssimo. Vocês têm que explorar. Certíssimo, é isso que a gente está tentando explorar nos filmes da Não é gente. ficar perguntando. Porque são várias questões. Mas sabe o que acontece para a gente que faz cinema também? Tem muita gente que aqui é espectador, mas também, que também faz cinema. É pensar em como dizer, sabe? Então, a estrutura do filme são coisas que a gente discute para ver qual a melhor maneira de dizer algo de um modo mais impactante para que essa mensagem que o senhor quer que a gente fale esteja presente mais no filme do que na nossa fala. É isso. Tá? É por isso que a gente discute a estrutura Agora, também. você A uma estética, perguntinha tudo que me causou assim, uma expectativa, prezada. Você falou que os cadáveres de boi morto falavam debaixo da terra. Não falei isso não. Eu entendi mal isso aí. Não, isso que foi um policial que me falou. Era para eu sair da grama. Ele falou, sai da grama porque tem gente enterrado aí. Porque ali é um cemitério, aquele parque. Só que em vez dele falar, tem cadáveres enterrados, ele falou, aí vive gente morta. Foi a frase que o policial me falou. Então você vê que ele também tem uma consideração para aquele lugar, entendeu? É um cemitério de gente viva, é uma maluquice. Né? Foi uma frase de respeito. Isso, eu achei extremamente respeitoso. Da parte dele, entendeu? Foi, não, fantasma assim, não sei se tem, mas era a reverência àquele lugar. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Maravilha. Se não tiver, eu vou querer bater no seu Ó, a democracia. Isso aí. Algumas pessoas têm. Olha lá, Você tem que ele estar não. na ordem aí. Acho que ele lá. Eu já Botou pra quebrar. Porque, olha, o que matou... O senhor Jair tem outro ali para perguntar, só uma questão de ordem Não aqui. vou perguntar, não, eu vou comentar. Os caras estão sendo assim, presunçoso, mas mudando um pouco assim de assunto, não perguntando especificamente sobre cada filme. Eu, como amante do cinema, eu gostaria de saber de vocês, se vocês puderem, qual seria a melhor maneira, o melhor caminho para uma pessoa que queira ingressar nessa área profissionalmente. Existe um caminho melhor, ou alguma recomendação, alguma dica que vocês possam dar para alguém que queira entrar no cinema, atuar profissionalmente no cinema? Atravessa a rua, vai na Darcy Ribeiro e se matricula ou na UF. Tô brincando. Pega. Eu acho que assim, você está aqui assistindo esses tipos de filmes que são mais questionadores, que fazem pesquisa de linguagem. Eu acho que também já faz parte desse processo. Assim, aqui nós três temos 3 tipos de feitura de cinema diferentes. Assim, eu e o Felipe, a gente estudou. Um filme perfeito, né? Eu e o Felipe, nós estudamos na UF, acho que talvez uma coisa mais, enfim, um caminho mais tradicional, né? Na Universidade de Cinema. Mas, enfim, tem muitos... Conhecemos vários cineastas que nunca tiveram um estudo formal. Enfim. Eu falei para ir na UF, eu estudei filosofia, letras, eu estudei cinema letras. com Delany. Enfim, acho que hoje em dia existem muita... enfim, é até clichê isso, mas popularizou-se, tem câmeras mais baratas, tem celulares que fazem filme. Teve um filme agora, esse Tangerine, né? Foi todo filmado em iPhone. Enfim, acho que é estudar, ver filme, consegue uma câmera e faz, enfim, fica em contato com as pessoas que você vai mandando para os festivais e vai passando. Acho que tem muitos caminhos. Eu acho que ver muita coisa. Ver muita coisa. Eu falei, você está aqui vendo, já é massa, né? Cinema é muita coisa, assim. Fazer cinema Mas, pode ter tanta coisa, então... Eu acho que é isso, ver muito filme e começar a se meter fazendo. E aí também depende do que você vai... O que você vai se apaixonar em fazer em cinema, assim, de repente.
está falando aqui com o diretor, então Eu acho corresponde que vir vai ao fazer a diretor. faculdade mesmo. Tem outras possibilidades. A gente se apaixona. Ele colocou também a questão de Negócio de profissão, coisa prática, né? assim. Profissionalmente, assim. Tô falando que profissionalmente tem Aí, muitos caminhos uma dentro do questão, cinema, assim, então não necessariamente ser diretor, né? Felipe, Você pode Karen, fazer outra Du, coisa. Como que vocês vivem, assim, profissionalmente? É com cinema, fazendo roteiro, editando? Resumidamente, claro. Resumidamente, É bem Gostaria de mas falar sabe, assim. Eu conto totalmente. Assim. A gente vive de cinema. De cinema, de cinema, de cinema, de cinema. Farofa, peixe, enfim, né? Comidinha ali, outra aqui. E amorzinho aqui, outra ali. E cinema, 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 cinema. E um pouquinho mais de cinema. Agora, para ganhar dinheiro, isso aí você quer saber? A gente conseguiu, assim, desde o ano passado, ganhar uns editais. Isso ajudou pra caramba, porque a gente pôde fazer só cinema e comer o tal do peixinho, entendeu? Agora, muitas, a gente faz cinema há 14, 15 anos. Em muitos momentos, a gente deu curso. Né? Eu dava aula na faculdade, para cinema, letras, enfim. Depois larguei a faculdade e a gente começou, eu e Rafa, a gente teve um curso durante um tempão de cinema digital intensivo, né? Porque a gente mora em Florianópolis, né? Bem diferente situação, embora tenha 2 faculdades de cinema, as pessoas estão engatinhando até como espectadores mesmo, né? Tem 2 faculdades de cinema, mas tem muito aluno de fora de Florianópolis, tá? Então as pessoas de Florianópolis têm interesse em saber cada vez mais e fazer cinema como todo mundo tem interesse em fazer cinema, né? O audiovisual é algo muito sedutor, como expressão, não estou falando, não é só como espectador, não, como expressão, né? É uma possibilidade que chega muito fácil aos outros, né? Então é muito interessante a gente fazer. Agora, como estava dizendo o Felipe, depende do teu interesse, né? Você quer ser o quê? Publicitário? Você quer ganhar dinheiro com o cinema comercial? Você quer, né? Ganhar dinheiro com o cinema comercial é uma coisa meio complicada em qualquer lugar do mundo. Muito mais, né, em países como, né, da América Latina, com dificuldades econômicas, né? Então é meio complicado. A gente faz cinema experimental, a gente pode falar pela gente, a gente tem possibilidade de trabalhar com cine expandido, com exposição em galeria, em festival de cinema, mas nada disso dá dinheiro não. Sabe? O que dá dinheiro é o tal do edital, que entrou uma grana para fazer o filme, a gente faz o filme com pouco dinheiro e fica um dinheiro para a gente viver um tempo. Né? Como todo mundo, como quem faz cinema comercial também. Como o Navarro, que estava aqui, que foi protagonista do nosso longa, faz cinema também. Ele faz um longa, como diretor, fica com uma grana para viver 5 anos, mas ele tem uma aposentadoria lá de R$4.000. Né? Então, vai diferir muito, né, das possibilidades que as pessoas têm financeiras já, né, e do tipo de entrega que elas podem ter, querem ter, ou correm o risco absoluto de ter. A gente escolheu correr o risco absoluto, que no final das contas está dando certo. Quando tiver algum problema, a gente volta a dar o tal do curso. Entendeu? É isso. Muita gente que passa filme na mostra é professor e, enfim, tem outra profissão e faz filmes. Assim, não necessariamente é uma profissão, né? Assim, principalmente os autores, né? Os técnicos acabam trabalhando em diversas funções. Aí, diferente. Dos áudios, não só cinema, né? Eu hoje em dia só vivo de dirigir e escrever filme, cinema. Mas para eu assentar esse caminho, eu trabalhava com Cinemateca, arquivo, essa parte mais de lidar com história de cinema, no começo, assim. Era um pouco onde eu ficava meio que militando, e aí, sei lá, de uns 5, 6 anos pra cá, eu só faço meus filmes e escrevo filmes com outras pessoas através, basicamente, de editais públicos ou um ou outro edital internacional, que de vez em quando a gente consegue, mas é isso, é uma vida de freelancer, né? A gente vai... Mas é isso. É possível. Agora, o que eu estava falando das possibilidades de cinema, que você pode querer ser fotógrafo, você pode querer ser montador, você pode querer ser muita coisa, produtor. É porque eu lembro muito isso. A primeira vez que a gente fez um curta na faculdade, era aqueles curtas meio coletivos, todo mundo vai meio fazer junto.
E eu lembro de no final desse curta, metade das pessoas que todo mundo queria dirigir, metade falou, nunca mais não quero ser diretor da minha vida. Descobri que eu não quero, porque todo mundo entrava na faculdade de cinema tendo certeza absoluta que queria ser diretor de cinema, que é a coisa mais glamourosa. E às vezes não é. O que você gosta de fazer, sabe? Né, fazer mesmo de verdade, era ficar quieto, mexendo na câmera, e aí vira um puta de um fotógrafo. Então, cinema é muita coisa, muita possibilidade. Então, não só fazer filmes, né? Eu considero fazer cinema, assim, eu hoje já não consigo mais ver, assim, tá aqui fazendo um festival e passando os filmes, você começa, os filmes viram seus, de certa forma, depois você vê 5, 10 vezes em casa, discute, debate, escreve, então... ano passado eu tive a chance de produzir a mostra do filme livre lá em BH. Teve uma sessão que é a sessão Coisas Nossas, passa os filmes nossos, você passa um curta meu, e eu estava lá embaixo divulgando, entregando ingresso, aí estava na porta recebendo ingresso, aí apresentei a sessão, dei play no computador. Então, entendeu? E isso tudo é fazer cinema, então estou trabalhando, enfim, acho que são várias formas, né? Cada pessoa que eu conheço acaba se virando de um jeito, assim. Mas quando eu falei primeiro estudar, eu nem sou formado em cinema, mas eu acho que é passar um tempo maturando, assim. A gente recebe, né, 1.300 filmes, a gente consegue perceber, assim, quando a pessoa tem referência ou quando, sei lá, ela viu meia dúzia de sessão da tarde e já acha que vai fazer um filme, entendeu? É complicado também isso, eu acho, assim, né? Picaretagem em qualquer linguagem é um negócio que me incomoda muito, assim. Eu acho que a pessoa tem que saber onde quer chegar e ter uma certeza, assim, sabe? Uma determinação, assim, que eu acho que vem com o tempo, vem com a repetição, vem com as frustrações também, com as coisas que você não conseguiu fazer pelo caminho e vão te ensinando e tal, mas tem uma insistência. Parte que você está falando, eu acho o seguinte, eu sugeri até para o Ricardo, para o Guilherme, que ele disse que não precisar, que vocês sabem, é fazer um roteiro experimental antes de montar o filme. E cortar várias cenas daí. Ano que vem tem que dar um workshop aqui. Curso do Jair. Ó, tem o curso do Jair aí também. Professor de cinema. Ô, Marcos, quer quebrar meu troféu? Você quer quebrar? Deixa ele aqui. Guilherme. Poxa, Guilherme. Pô, Guilherme. Entrega pro Christian. Um roteiro experimental e vai analisando, avaliando as cenas e vai montando o filme. Porque tem muita coisa horrível. Pode contar, né? Eu disse até pro Guilherme, isso prejudica a entidade pelo seguinte. Isso é uma entidade, né? Mas o senhor também às vezes não tem paciência com os filmes. Eu fico de olho, se tiver 2 homens se beijando, o senhor já levanta e sai xingando, por exemplo. Não, mas não é, vocês não devem... Isso é política. 2 homens se beijando faz parte do socialismo, isso, Jair, por favor. Olha bem, vocês não devem explorar essa cena boba, como sexo, negócio de amor. Isso aí não leva uma mensagem positiva, porque o mundo todo pratica isso. O mundo está carente de De amor, seu Jair, de amor. sociais, entendeu? Tem uma figura para fazer uma pergunta, você já está acabando, desculpa. A plenária tem que ser democrática. No boteco a gente conversa melhor. Boa noite. Eu queria tentar fazer uma pergunta, assim, enfim, sobre o Escape from My Head, do Dragões, que, enfim, me interessou muito o filme, assim, principalmente quando eu penso a relação que se trama ali com quem é filmado, assim, com os sujeitos filmados, e teve algo, assim, foi bom ouvir, assim, já um pouco do quando você falava, mas e ao mesmo tempo, de alguma maneira, para mim, isso se precipita na cena, assim, digo assim, processo, assim, não é só uma informação sobre o processo que torna o filme interessante, mas porque dá para sentir que na cena, na escritura mesmo, na materialidade do filme, há algo de um compartilhamento, de um esforço de realmente de construir uma mise-en-scène com o outro, assim, de pensar, de coletar o vivido e tramar isso como uma ficção, né? Enfim, eu fico pensando, enfim, isso me interessa como processo e o que eu fico também pensando, tentando fazer uma pergunta, assim, para ser mais... em todos esses processos, assim, eu penso muito no Pedro Costa, inevitavelmente bem à mente, assim, uma série de coisas, inclusive a carta, como você falou
enfim, não dei muita carta de aventura, mas inevitavelmente eu fico pensando também como se devolve essa imagem ao outro também, assim, como que esses mundos são... houve uma aproximação, uma tentativa dos mundos outros são mundos que são corpos que têm experiências diferentes, né? Inevitavelmente eles têm experiências que são atravessadas por outros mundos. Existe uma máquina que está atravessando, que está mediando o encontro, né? Um aparelho. E eu fico pensando depois, isso tanto, para também não ficar assim, talvez seja muito abstrato, tanto concretamente mesmo, questão mais assim, como foi, se você já exibiu o filme para os sujeitos filmados mesmo, mas também como pensar o manejo dessas formas, a montagem também, como que ela vai ser devolvida depois a esse outro que foi de quem você tomou, enfim, um pedaço da vida, né? Assim, com quem você fez o filme, na verdade. Enfim, isso aí ficou muito confuso. Obrigado. Não, ótimo. Você falou de Pedro Costa, minha referência maior era assim, intuitivamente eu acho que eu pensava mais em Jean Rouch do que em Pedro Costa, porque na verdade eu acho que o Pedro Costa pensa no Jean Rouch, então é a referência anterior, que é essa relação de propor uma aproximação que passa por um jogo de interpretação, né? Muito... Quando eu conversava com as pessoas de Berlim, né, sobre aquele lugar, aquele acampamento, as pessoas só falavam em números. O tempo inteiro uma coisa, não, são tantas pessoas, chegaram não sei quando. E eu percebia que ninguém se aproximava daquelas pessoas para conversar, para tentar entender os enigmas que estavam ali naquela presença completamente surrealista daqueles homens tentando construir um cotidiano numa bolha, no meio da capital da Europa, né, a capital cultural da Europa hoje em dia, que é Berlim. E aí o que eu propus para ele foi um pacto, né? Na verdade, eu acho que o que eu tentei fazer foi conversar com eles e vamos tentar criar um filme juntos, a partir de coisas que vocês vão me contar. Não tinha um roteiro escrito pronto que a gente foi filmar, assim, eu escrevia... Acho que tem uma mise-en-scène, o cinema começa com uma mise-en-scène fora da câmera, né? Então o diretor também, para lidar com isso, né? Você também constrói uma mise-en-scène. Então, uma coisa que eu fazia, por exemplo, que o roteiro estava sempre escrito à mão, em coisas que eu escrevia na frente deles. Que era uma maneira que eu tentava fazer da gente ir tentando criar junto. Eu não queria escrever em casa, imprimir um papel e mostrar. Porque eu tinha um pouco de receio de que parecesse muito... de que eu deixasse tudo muito pouco poroso e eles contribuíssem pouco. Todas as nossas reuniões de roteiro eram no café turco, onde eles se sentiam à vontade, porque o turco era pró-refugiado. Então, tem uma mise-en-scène que você vai tentando construir com as pessoas para tentar fazer com que ela se sinta à vontade, na verdade, para te ajudar a fazer o filme, né? Não era para convencer, porque eles já tinham aceitado, mas não queria... E aí é como você lida com atores, na verdade. Você tem que tentar fazer aquele ator te ajudar ao máximo possível. Às vezes você manipula, às vezes você é surpreendido. Então, quando eu faço filmes... desse jeito, para mim, eu estou lidando com atores que não foram treinados para ser atores, mas são artistas. Eu acho que daquele universo de 100, 120 homens que viviam ali, 3 se dispuseram a se transformar em artistas, criando alguma coisa junto comigo. E então, minha relação com eles era essa, de o que é que você acha dessa cena e construção junto. Eu não me vejo tanto de fora e aí vem aqui atuar. É mais ou menos como eu faço com atores. E sim, o filme estreou no Festival de Berlim em 2015, em janeiro do ano passado, né? Não esse filme, o outro. E eu consegui que eles fossem na sessão lá no fórum, foi muito legal. Eles estavam com um pouco de medo, porque o Festival de Berlim é muito grande, então tinha uma certa burocracia de fazer crachá, e tal. Eu consegui conversar com o Festival de Berlim para eles aceitassem que todos estavam sob a minha tutela. Era ridículo isso, mas assim, eles tinham que ter oficial, para ser convidados oficiais do Festival de Berlim, ganhar um crachá, ganhar a bolsinha de festival, toda essa parte. Eles tinham que dar endereço, tinham que dar tudo para o Festival de Berlim. E aí eu consegui convencer o festival que eles estavam todos ali e que eles não iam dar endereço, porque os endereços deles eram escondidos, eram secretos, e aí eles foram. Foi bem legal, participaram das conversas. Entre a primeira e a segunda sessão teve algumas ameaças na internet, que eles iam ser deportados. Aí na segunda sessão só o Cucu foi, que é
como dizer isso, é o mais conectado, mais politizado, mais intelectualizado. Quem sabia que aquelas ameaças ali eram bobagem de gente de extrema-direita na internet. Os outros ficaram com medo e não foram. Mas gente que teria visto filme, talvez. Sim, acho que não. Acho que gente que viu a na chamada, internet, né? viu a chamada, saiu da entrevista na rádio, enfim, mídia, né? Alguém viu, o Festival de Berlim é grande, então alguém viu. E aí começou a postar coisa, mas esses caras não podem estar aqui e tal. E aí o mais novinho ficou morrendo de medo, assim, até por ser, né, mais sozinho mesmo. E hoje em dia eles já relaxaram. O filme passou de novo em Berlim, num festival um pouco menor, mas mais alternativo lá em Berlim, passou agora em janeiro, e aí eles foram, então eles já entenderam que não é assim, eles participam de um filme, todo mundo vai saber e eles vão ser deportados. Mas, então, fazer o filme com eles era lidar o tempo inteiro com isso, né? Você ficava um pouco com um nó na garganta o tempo inteiro, e acho que o meu papel como cineasta é tentar lidar com esse nó na garganta e falar assim, apesar desse nó na garganta, eu quero criar alguma coisa junto com eles. Se eu fosse aceitar o nó na garganta, eu ia para casa reclamar e postar uma coisa no Facebook, achar um absurdo, as coisas assim. Bem que ultrapassar o nó na garganta é a primeira coisa que você fazer um filme. Assim. Não sei se eu respondi. Tem um rapaz também lá. Um minuto de pergunta e resposta dá, mas acho que mais que isso. Não, basicamente assim do Felipe, né? Vou tentar falar em um minuto. Felipe, ali no início você bota que tinha guerrilha, né? É que eu discordo um pouco do termo guerrilha, porque acontece no Mali. Na realidade, você tem aquele movimento islâmico que é um negócio terrorista. Eles matam as pessoas, não tem nenhuma ideologia por trás. Tentaram até destruir a cidade de Santa, lá de Timbuktu, né? Aí é só esse detalhe, assim, pô, guerrilha, acho que é terrorista, né? Guerrilha não... Eu concordo com você, assim, o que aconteceu é que o Maiga, ele saiu de lá num momento em que eles ainda estavam num estágio muito inicial desses ataques. Então, no imaginário dele, eram umas guerrilhas que vinham do norte do Mali. Ele fugiu exatamente quando essas guerrilhas chegaram, começaram a matar as pessoas, cortar a mão e o pé das pessoas que fumavam e tal. O irmão dele foi morto. E aí ele fugiu. E acontecia, enfim, já que a gente está falando o que acontecia é que o exército francês estava defendendo só o sul do país, porque na verdade é aquela coisa, né? Tinha um ditador do Mali, tinha um grupo de esquerda rebelde, é igual a Síria, a mesma coisa. E aí na guerra entre os dois lados, quem ganhou metade do Mali ao norte foi uma guerrilha islâmica que desceu do Chad. E aí sim, concordo que eles eram uma guerrilha, estruturada como uma guerrilha, que hoje em dia na verdade eles são um governo paralelo do norte do Mali, e já não são mais uma guerrilha. Mas eles tinham uma estrutura de guerrilha no começo. As memórias do Maiga eram essas, que eles vinham, hordas pelo deserto, destruíam uma cidade e depois sumiam. Então, aquilo que eu falei, algumas palavras vêm do que eles me falaram nas entrevistas, mas eu entendo o que você está falando. Acho que em 5 anos mudou muito lá. E pra Karen, eu achei o filme maravilhoso, a fotografia. Eu só discordei, Karen, falando 30 segundos. É quando você fala que é uma história morta, porque até pelo que o Felipe falou, das ameaças, né, na extrema-direita, e o que a moça, desculpa, eu esqueci o nome da moça do seu lado. Cláudia. Da Cláudia, do medo do fascismo, né? A gente vê algumas pessoas surtando intervenção militar, né? Que é minoritário, né? Não vamos exagerar também o número dessas pessoas. Mas eu acho que por que um parque soviético, como você mesmo falou, é difícil de achar nos vídeos turísticos. A gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não achar que a história é só, e eu sei que você não tem essa visão de mundo, que a história é só a visão americana, entendeu? Por que o obelisco americano, por que o local em que foi travada a Guerra Civil é uma história que está viva, né? Por que a independência, a Carta da Constituição Americana é uma baita história, tem 200 anos de história aquilo, né? E por que o Parque Soviético, onde estão enterrados 18 mil soldados que lutaram pela libertação da Europa da barbárie nazista, é uma história que passou? Não, ela está viva, assim como o cemitério do Valongo, né? Então a história está viva, a escravidão no Brasil, o massacre dos judeus, isso não passa, né?
E a Sim, gente tem que tomar, de acordo. a gente gosta de cinema, a gente tem que tomar muito cuidado quando eu vejo a explosão de Palmira pelo exército islâmico, eu fico pensando, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar de Palmira, tem 5.000 anos, né, na Síria. E a gente cresce achando que a história da humanidade, o maior monumento da humanidade é a Torre Eiffel de Paris, que tem 100 anos, o Estado da Liberdade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que você brilhou ao achar o Parque Soviético, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu acho que é uma história viva, é um quadrado. Desculpa. Não, imagina, enfim, as palavras. Senão nem teria filmado lá, né? Mas eu acho que é mais no sentido do monumento morto. É. Alguém disse, não me lembro quem. É um cemitério, né? Enfim, então. E que para você se tornar um monumento você precisa estar morto. Sabe? Então, nesse sentido, já é uma parada sem vida. E ao mesmo tempo você, com a sua câmera, consegue resgatar, sabe? Tipo, de uma forma bem interessante, assim, costurar o parque morto, o monumento morto na sua trama, na sua história tão viva, né, e dinâmica, cheia de questões tão contemporâneas, assim. Mas aí as pessoas ali tinham tudo para estar deslumbradas, né, e tal, e enfim, não tem elementos que proporcionem isso. Né? Estão pulando o Mansur, hein? O rarefação Mansur do foi espaço. pulado agora, né? O que eu acho interessante é reviver o socialismo, entendeu? Para manter, combater esse regime capitalista. Fala alto. A gente Fala, tem Mansur. que acabar, porque senão... Só o Mansur que pularam ele. Porque o título Child World, que é mundo infantil, mundo criança, quer dizer, de onde surge a ideia, né? Por que surge? E vocês usam a palavra lost e loser, né? São palavras... O loser é uma expressão, né, bem clássica do capitalismo, né? Que é essa coisa que são os derrotados, né? Eles usam com grande insistência. Acho interessante essa insistência que vocês colocam no filme, e ao mesmo tempo essa explosão entre da ideia da ideia lúdica, a própria estrutura do filme é uma estrutura lúdica. Então, assim, no sentido dessa sinestesia, né, explosiva de imagem. Então, falar um pouco disso. Eu vou tentar falar rápido, muito rápido, porque eu estou vendo que o Gabriel está querendo não pagar a multa aqui do cinema, tá? Muito rápido. Então é o seguinte, Child World, um dos diapositivos, um dos slides, era de uma loja chamada Child World, uma loja de brinquedos. E a gente utilizou como título do filme, porque o Baudrillard também tem uma tese sobre infantilização, né, de todos nós consumidores, através da propaganda, publicidade, etc. E o lost, loser, né, porque tem até o luz, né, tem até o luz, tem diapositivos com luz, tem luz, cinema, indústria cinematográfica, luz, chama atenção, publicidade, numa mesa de luz, né, com embaralhamento de imagem, quer dizer, toda essa perturbação, né, que é proposta sem a gente se dar conta e virar esses realmente infantiloides, que numa mistura de infantil com dead, como é que é? Undead, zumbi, né? A gente se transformou. É isso. Né? Para realmente lutar contra o capitalismo.